Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje a gente vai falar sobre metabolismo energético e sobre a molécula de ATP. Por que a gente está falando desse assunto? A pergunta que se faz é, por que a NASA, quando ela vai procurar vida fora do planeta, por que ela procura planetas habitáveis? Ou quais são os planetas habitáveis? Um dos primeiros critérios para procurar um planeta habitável é que ele esteja perto de uma fonte de energia. Então, por que ela é necessária? Porque essa fonte de energia é que vai permitir que reações metabólicas aconteçam para que os seres vivos consigam se multiplicar, para que eles consigam se desenvolver. Então, a gente conhece aqui, para que as reações metabólicas aconteçam, a gente conhece algumas moléculas principais que permitem, que fornecem energia para essas reações metabólicas acontecerem. Entre essas moléculas, uma das principais moléculas é a molécula de ATP. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ela agora. O que é a molécula de ATP? Então, ela é uma molécula que apresenta três grandes partes. A gente pode colocar aí os três grupos fosfato, mais a molécula de ribose, que é um açúcar, mais a adenina, que é uma base nitrogenada que também está presente no RNA e no DNA. Então, quando a gente tem a ribose mais a adenina, essa estrutura forma-se uma molécula que a gente chama de adenosina. E como ela apresenta três fosfatos, seria a adenosina trifosfato. Então, a ligação entre um fósforo e outro, um grupo fosfato e outro, é uma ligação altamente energética. Então, quando essa ligação é quebrada, é daí que vem a energia para as reações metabólicas. Então, é por isso que a gente chama o ATP de moeda energética. Por que ele é uma moeda energética? Se você comparar a energia do ATP, ele tem aí aproximadamente 1 mol de ATP tem 7,3 quilocalorias. Só para você ter uma noção, ó, um mol de molécula de glicose tem 686 quilocalorias. Ou seja, mais de 90 e poucas vezes, 93 vezes mais energia que a molécula de glicose tem. Então, é essa molécula de glicose que ela vai ser convertida, por exemplo, na respiração celular, em moléculas de ATP. E esse ATP vai ser usado nas nossas células para realizar as atividades metabólicas que nós temos. Bom, então a gente fala aí que o ATP é a principal moeda energética, porque ela vai fornecer energia química para as reações metabólicas, e isso vai acontecer com base na hidrólise, graças à hidrólise da molécula de ATP. Só que a molécula de ATP não é a única molécula que fornece energia. Então a gente tem outras moléculas que a gente fala que são carreadores de elétrons, ou que carregam energia, mas em períodos um pouco menores. Então, são moléculas como o GTP, assim como tem o adenosina trifosfato, tem a guanosina trifosfato, tem o NADH, o NADPH, o FADH, ou seja, são moléculas que conseguem segurar a energia e passar essa energia adiante. Seria como se você fosse essa molécula, seria como se você estivesse segurando uma batata quente e você tem que passar essa batata para alguém. Então você está ali não para ficar segurando ela e guardar para sempre a batata até ela esfriar na sua mão. Então se você pega ela e repassa, você é um carreador de batatas. Nesse caso, como ela está quente, ela está cheia de energia, então a gente poderia representar essa batata como um elétron que entrou na molécula de ATP, que fez parte da molécula de ATP, e esse elétron depois ele vai ser devolvido, vai ser liberado para que outras reações metabólicas aconteçam. Então perceba aqui, ó, o ATP na presença de água, então ele vai sofrer a hidrólise e ele vai gerar adenosina difosfato. Então agora ele vai perder um fósforo, então antes ele tinha 3, vai passar a ter 2, e ele vai liberar essa energia. Então uma reação inversa também acontece, ó, da mesma maneira que nós temos ADP que sobra da liberação de energia do ATP, esse ADP com fósforo, e se você tiver energia, você novamente produz ATP e produz água. Como que acontece esse processo é o que a gente vai ver na próxima aula. Bom, então quando a gente fala de metabolismo energético, a gente fala do quê? A gente fala de reações químicas, de processos que acontecem nos seres vivos e que permitem, e que são relacionados às reações metabólicas, que fornecem energia para as reações metabólicas. Quais são esses processos? Está aqui, ó, né? Então a fotossíntese, a quimiossíntese, a fermentação e a respiração celular, que vai se dividir em respiração anaeróbia e respiração aeróbia. Então a gente já fala sobre ela. Então, o que acontece aí? Os compostos orgânicos, principalmente glicose,
e aí se a gente não tiver no nosso organismo aminoácidos e ácidos graxos, se a gente não tiver a glicose, o nosso organismo vai conseguir liberar energia a partir de aminoácidos e ácidos graxos, mas a principal molécula é a glicose. Então, essa energia da glicose, ou proveniente da quebra da molécula de glicose na respiração, ela vai permitir a formação de moléculas de ATP e também vai liberar calor, e é por isso que existem animais que são chamados de homeotermos e animais que são chamados de pecilotermos. Qual que é a diferença entre eles? Lembrando do conceito de ser autótrofo e heterótrofo. Então, ser autótrofo é aquele ser que consegue produzir o seu próprio alimento absorvendo energia solar. Então, perceba que a energia está em toda parte, né? Ela está sempre relacionada a esses processos. Então, aqueles seres vivos que conseguem absorver energia solar são os autótrofos, e os heterótrofos, eles precisam se alimentar para ingerir tanto os nutrientes para fazer parte da célula, quanto para ingerir a energia ou moléculas de glicose para a produção de energia, para a produção de ATP. Então, os heterótrofos, eles apresentam diferentes taxas metabólicas. Perceba, um elefante ele tem uma taxa metabólica menor que a de um rato. Por que isso? Se você compara a superfície corpórea com o volume do corpo daquele animal, a superfície, quanto menor um animal, maior vai ser a superfície do corpo comparado com a quantidade de massa que ele tem. Portanto, ele vai ter mais área para perder energia. Então o metabolismo tem que ser maior para que mantenha aquela temperatura, para que as enzimas consigam funcionar da melhor maneira possível. Então, quando a gente fala desses processos de fotossíntese, fermentação, quimiossíntese, a gente está falando sobre como a energia pode ser utilizada pelo organismo. Como que ela está sendo absorvida ou está sendo aproveitada. E se a principal molécula é o ATP, a gente tem que ver o que acontece com o ATP durante todos esses processos. Quando que ele é produzido, por que ele foi produzido, e é aí que vem o detalhamento sobre esses processos metabólicos. Então, dessas reações que estão relacionadas à energia, existem reações que absorvem energia e existem reações que liberam energia. Das reações que absorvem energia, elas realizam a montagem de moléculas mais complexas a partir de moléculas mais simples. Então a gente tem exemplos de reações endergônicas, genericamente falando, temos a fotossíntese, que vai acontecer com bactérias, algas e plantas, e temos a quimiossíntese, que pode acontecer com as bactérias sulfobactérias ou nitrobactérias. E o que acontece de maneira geral? Compostos simples são convertidos em compostos mais complexos, como no caso a glicose, que é formada então a partir, no caso da fotossíntese, de luz, água e gás carbônico, enquanto que na quimiossíntese, compostos inorgânicos, eles se ligam ao oxigênio para formar compostos inorgânicos oxidados. Desse processo existe liberação de energia. Essa energia vai ser utilizada para que o gás carbônico e a água formem a molécula de glicose. Então esse processo a gente vai ver com mais detalhe. Então perceba que eu estou dando uma visão geral de quais são todos esses processos, para depois a gente detalhar um pouquinho como que acontece cada um deles. Então, a gente fala aqui de seres autótrofos, quando a gente fala de quimiossíntese e fotossíntese, e quando a gente fala de reações exergônicas, são reações que liberam energia. Portanto, a fermentação e a respiração. A fermentação tem um porém. Ela tem, na verdade, 3 tipos básicos, tem vários outros, mas tem a fermentação alcoólica, a acética e a fermentação lática. Vai depender de onde ela está sendo realizada e quais são os organismos que realizam essa fermentação. E o que acontece é que na fermentação, a molécula orgânica ela não é totalmente oxidada e quebrada em pedaços menores. Ela é parcialmente oxidada. E isso faz com que a quantidade de energia liberada seja menor. Então, por isso que na fermentação a produção de ATP é menor e por isso que organismos complexos eles não conseguem sobreviver apenas realizando fermentação. Então, a respiração celular, que também é um processo catabólico, ou seja, a partir de moléculas mais complexas e moléculas mais simples vão ser formadas, existem 2 tipos aí, a gente pode colocar. Ela acontece com todos os reinos dos seres vivos, só que pode variar agora de acordo com o tipo de respiração. Ela pode ser anaeróbia, quando não se utiliza oxigênio para a quebra dessas moléculas, ou aeróbia, quando as moléculas orgânicas são quebradas para produzir ATP na presença de oxigênio. A gente vai ver que o oxigênio ele tem a função de ser o aceptor final de energia ou de elétrons nesse processo metabólico. O que é ser o aceptor final de energia? Seria uma molécula que consegue receber o último elétron que
é consequência de uma série de reações químicas que acontecem. Seria mais ou menos assim, imagina que você está participando de um jogo, e esse jogo ele tem várias fases, e são várias pessoas. E a última fase do jogo, uma disputa, uma gincana. Essa última fase do jogo, você precisa, por exemplo, pegar uma tesoura e cortar uma fita. Só isso. Você passar essa última fase, coisa simples, para usar de exemplo prático aqui. Então, vamos supor que você fez todas as fases certíssimas. E aí chegou na última fase, você esqueceu no lugar que você tinha que fazer essa gincana, esse desafio, você esqueceu de levar a tesoura e você não tem como cortar essa fita. Então, como você não consegue fazer esse último processo, todos os outros processos que você fez não valem. Você teria que recomeçar agora, teria que voltar, pegar a tesoura, deixar ela pronta, recomeçar desde o primeiro processo e fazer até chegar ao último, e aí tendo essa tesoura você consegue cortar a fita, por exemplo, e você conclui o processo. Então, esse último processo de cortar a fita seria mais ou menos a função do oxigênio na última etapa da respiração, que é receber o elétron que está proveniente ali das reações metabólicas, e que se esse elétron ele não tiver para onde ir, esses dois, na verdade, elétrons não tiverem para onde ir, todas as outras reações químicas não vão mais acontecer. Então, para-se o processo metabólico. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso na próxima aula, o que é esse aceptor e como que ele funciona e quando ele vai funcionar. Tá bom? Então, o importante é entender agora que existem esses processos metabólicos que todos eles utilizam oxigênio, utilizam moléculas energéticas, a principal delas é a molécula de ATP, e ela vai ser produzida em qualquer um desses processos aqui para que os seres vivos consigam sobreviver e realizar suas reações metabólicas. Porém, na respiração celular, conhecida como respiração aeróbia, a quantidade de ATP produzida é muito maior. Portanto, os seres vivos que utilizam o oxigênio para quebrar moléculas orgânicas, eles são seres vivos muito mais complexos e mais eficientes na utilização daquela energia. Tá bom? Então, o que vai acontecer na respiração aeróbia? A glicose mais oxigênio mais água, então a gente está falando dos reagentes aqui dessa reação, eles vão produzir gás carbônico, água e ATP. Por que então vai produzir o ATP? Para que aconteça essas reações. Então, nos outros tipos de reações metabólicas também existe produção de ATP, só que a produção mais eficiente vai ser nesse último processo, que é a respiração celular aeróbia. Tá bom? Então, a ideia dessa aula, desse primeiro momento, é entender o papel da molécula de ATP, como ele é formada, essa molécula, qual a estrutura dessa molécula, melhor dizendo, e quais são as reações, as principais reações metabólicas que envolvem a utilização de energia ou utilização ou armazenamento de energia no organismo, tá bom? Falamos de alguns conceitos como reações endergônicas e exergônicas, anabolismo e catabolismo, e que todos esses processos estão relacionados a metabolismo energético e produção de molécula de ATP, tá bom? Então a gente dá uma aprofundada nas próximas aulas em cada um desses processos. Vamos começar pela respiração celular e a partir daí a gente vai para a fotossíntese e depois a gente faz uma explicaçãozinha mais rápida sobre esses outros compostos, esses outros processos que já foram vistos em aulas anteriores, em anos anteriores inclusive. Mas é bom a gente relembrar para poder relacionar cada um deles, beleza? Então eu estou mandando uma foto também da lousa para você conseguir ampliar e tirar dúvidas aí numa próxima aula sobre esse assunto. Então isso aqui só foi uma introdução para entender conceitos gerais sobre esse assunto. Valeu!